Aí processo. Boa tarde. Vou conversar sobre faculdade à distância, para quem tem dúvidas. Como funciona, né? Então, vou usar dois exemplos, como se fosse português e matemática. Então, pelo menos na faculdade que eu faço hoje, Centro Universitário Internacional, Uninter. O que acontece? Eles têm uma metodologia super bacana, que ela funciona da seguinte maneira. Faz de conta que você tem duas matérias iniciais na faculdade, português e matemática. Dessas duas matérias, eles têm um plano de aula. Nesse plano de aula, eles fazem do seguinte modo. Português, 6 aulas para a matéria de português. Depois dessa aula de português, você tem 6 aulas da matéria de matemática. Como funciona? Você tem aproximadamente 1 a 2 semanas para você estudar 2 aulas de cada matéria. E, além das 2 aulas de cada matéria, você vai ler 2 capítulos de cada livro direcionado para cada matéria. Aí, no caso aqui, como eu estudo administração, eu tive que ler. Cada livro tem 6 capítulos, né? Esse aqui, Evolução do Pensamento Administrativo, é do Luiz Fernando Barcelos, né? Esse livro aqui tem 6 capítulos, ele é um pouco menor. Já esse aqui ele tem um pouco mais, né? Ele tem 6 capítulos também, mas ele tem mais páginas. Pode ver até que ele é um pouco mais volumoso. Esse livro aqui é do Alex Coutro e ambos os livros são da editora Intersaberes, da mesma faculdade que eu estou cursando. Eles têm uma editora que eles usam só os livros dela para entregar gratuitamente os livros para os alunos. O que acontece? Você estuda 2 capítulos e vê 2 aulas da matéria, exemplo, português. Viu o português? Aí você vai ver a matemática. Estuda 2 aulas, videoaulas, né, fora o conteúdo lá. Ao decorrer das aulas, você estuda as 2 aulas e lê 2 capítulos de cada livro. E aí você vai ter uma prova que ela tem peso de 30%, mas lembrando que não é só uma, né? Você vai ter entre 4 a 5 provas, mais ou menos, que são com consulta, e do resultado total de todas essas provas com consulta tem um peso de 30%. Depois disso, 30 não, perdão, tem 20%. 20%. Essas provas que são com consulta tem 20%, corrigindo aqui. 20% é o peso total dessas provas com consulta. Depois você tem a prova objetiva, que é diretamente no polo. Se alguém disser que essas provas você pode fazer todas da sua casa, é uma mentira, não existe isso. Você tem que ir lá no polo de apoio presencial, que é a faculdade física, para você fazer a sua prova objetiva. Dessas 2 matérias. Entendeu? Sem contar que você vai ter que assistir todas as aulas também e ler os 2 livros. Aí você vai ter a prova objetiva, que vale 30%, e depois você vai ter a prova discursiva, que é que você vai escrever o que você entendeu sobre determinado assunto que eles fizerem a pergunta para você, que geralmente você vai ter que ter no mínimo 7 linhas, né, cada resposta sobre o tema. Na administração, eles me perguntam sobre, por exemplo, o Henry Ford. O Henry Ford, eu vou ter que explicar qual foi a cooperação dele para a era da administração clássica, né? Que as pessoas eram tratadas mais como máquinas do que como seres pensantes, né? A parte intelectual, eles não tratavam tanto a parte intelectual, era mais a parte de mão de obra. Então, você tem que explicar com as suas palavras, e aí você vai ter uma nota sobre essa parte discursiva. E o peso máximo da discursiva, somadas as 2 matérias, é de 50%. Aí você vai ter ainda a soma da prova objetiva, e além da prova objetiva, você ainda vai ter aquelas avaliações que valem um pouco menos, mas que conta bastante para a nota no final, das provas com consulta, né? Que eu particularmente acho que prova com consulta te ajuda muito no sentido de que, assim, se você só tem a prova que você não tem consulta, não tem como você ter certeza daquilo que você está respondendo, você pode até de repente estar chutando sem saber. Já a com consulta te ajuda a desenvolver um pensamento verdadeiro sobre as questões das provas. Então é isso que eu queria dizer sobre a faculdade à distância. E o peso
as notas mínimas que você tem que tirar para passar, para ser aprovado por média, sem entrar em recuperação, ou atividades complementares assim, que te façam passar naquela UTA, né, que é como se fosse uma grade ali, para você passar naquela grade, você precisa ser aprovado com média mínima de 7. Peso é 7. Então você vai tirar de 0 a 10, mas para você passar você não pode tirar 5 nem 6, você tem que tirar 7. De 7 a 10, né? É isso que eu queria dizer. E continue acompanhando o canal aí, do Grande Brasil. E até a próxima. Obrigado.